Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Arminda Conceição. Eu tô assim num centro totalmente diferente de muita gente do Brasil. Eu sou manauara. Paulinho, eu vivo aqui em Manaus, a capital do estado do Amazonas. Mais precisamente, eu fico num bairro chamado Ponta Negra. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. É muito legal esse bairro, viu? É conhecido por ser assim um dos bairros mais aqui de Manaus. E agora vem se desenvolvendo muito. Quando eu mudei para cá, para o Ponta Negra, não era nada disso, mas hoje vem ganhando muita qualidade em quantidade de condomínios que surgem pelas suas ruas ao longo dos anos. E isso contribui bastante para a revitalização do bairro, além de atrair turistas e gente boa aqui para a região. Ponta Negra. Eu aproveito até para falar com você que tem desejo de um dia vir morar aqui em Manaus. Você que está ouvindo essa minha história, se um dia puder, escolha o nosso bairro. Ponta Negra vale muito a pena. É muito residencial e uma delícia viver aqui. Agora, tem que gostar de calor. Tem que gostar de calor. Paulinho, a minha família inteirinha é ligada ao Amazonas. Na verdade, a minha família, ela data de 1890, Paulinho, quando chegaram por aqui. 1890. Meu pessoal veio aqui para Manaus ainda naquela corrida das seringueiras, né? Quem é que não se lembra daquela corrida e valorização das seringueiras? Então, 1890, a minha família veio para cá e depois foi ficando por aqui, foi ficando tradicional e hoje eu moro aqui na Ponta Negra. Quero retratar essa história que, olha, Paulinho, ela é real, sabe? Ela é verdadeira. Mas tem muita gente que fala assim, mas será, ô Arminda, que isso não seria uma lenda? Eu afirmo que não. A minha família afirma que não. Tanto é que minha avó, a dona Célia, e a avó por parte de pai, dona Zelinda, as duas testemunharam tudo isso aqui que eu vou contar agora. Transcorria, naquela época, o ano de 1919, Paulinho, nossa, faz tempo, hein? 1919, quando esse grande mistério aconteceu aqui no Amazonas, à margens do rio Candeias. Esse rio Candeias, ele fica pertinho da vila de Porto Velho, que na época pertencia ao estado do Amazonas. Lá tinha um grande seringal. Então a minha família toda é borracheira. É seringueira, Paulinho. E lá nesse lugar tinha um grande seringal. Esse seringal chamava-se Porto Rico. Nossa, era muito famoso. Esse Porto Rico era muito famoso, muito afamado naquela época. O dono desse Porto Rico, ele era chamado de doutor, né, naquela época, doutor Miguel. E era um lugar muito próspero. Até mesmo gente dos Estados Unidos, minha família conheceu, americanos que faziam parte ali daquela região. Gente vinha dos Estados Unidos para cá, exatamente para viver do Porto Rico.
o grande seringal daquela época. E o pessoal que chegava ali no Porto Rico, como não tinha ainda casa, eles armavam uma barraca assim provisória. E isso acontecia com muitas famílias. De repente não era uma família formada assim por mãe, pai, mas era uma família mais de homens, né, que vinha em busca de aventura. E algumas barracas ficavam bem isoladas, porque o seringal era muito grande. Nossa, o Porto Rico era um grande seringal. A família do seringueiro vivia ali, de maneira às vezes até isolada. Eu me lembro dessa história contada então pelas minhas avós, especialmente a avó Célia, que é a minha avó materna. Ela me falava de um senhor seringueiro chamado Pedro. O Pedro, com a mulher dele, viviam nesse seringal. Esse casal, o Pedro com a esposa dele, eu vou colocar até o nome nela para que vocês entendam, embora até não seja, Maria. Pedro e a Maria viviam os dois, mas eles não tinham filhos. Não tinham filhos não. O seu Pedro e a dona Maria moravam ali naquele seringal de Porto Rico, viviam daquilo, mas era um casal que não tinha filhos, não tinha. Apesar de Pedro e Maria não terem filhos, eles tiveram a responsabilidade de criar uma menina de nome Ana. Eles criaram essa Ana, e essa Ana tinha por volta de 6 anos de idade. Essa Ana, ela vinha a ser filha de conhecido deles, também seringueiros. Só que esses seringueiros, os pais dessa menina Ana, moravam muito longe do seringal Porto Rico, onde eles viviam. E assim, eles acabaram criando a menina porque no Porto Rico tinha alfabetização. O Porto Rico, através do Dr. Miguel, que era o seu proprietário, ele levou escola, levou professores. Então a família falou assim, a nossa filha precisa aprender a estudar, a ler, a escrever. E onde nós vivemos não tem a menor condição. Vocês ficam com a menina? Eles ficaram com a menina de 6 anos, Ana. Foi morar com o Pedro e a Maria lá no seringal de Porto Rico. Nos primeiros anos, seu Pedro e a dona Maria tratavam a menina Maria com muito amor, com muita afeição, como se fosse filha deles. Mas, passado um certo tempo, o Pedro mudou o comportamento completamente com relação a Ana, a menor. Por qualquer motivo, e até o mais banal que fosse, ele passou a bater na menina, bater pouco, ele passou a espancar a menina constantemente. Então ele deixava a Ana, muitas vezes em estado deplorável. A menina ficava com muita marca pelo corpo, coitadinha, de tanto que ela apanhava. Aqueles hematomas nas costas, nas pernas. A menina foi crescendo, mas crescendo agora com aquela violência que o Pedro, infelizmente, acabava debruçando sobre ela. Ela já mais taludinha, ela já mais formadinha, quando ela completou seus 10 anos, a menina Maria, ela não aguentava mais aquele sofrimento. Ela queria muito aprender. Ali no Porto Rico, Seringal, tinha escolinha, ela estava indo bem. Mas a Ana, não aguentando mais o sofrimento, percebendo que ela corria risco até de morrer, porque o Pedro batia muito nela. Então a Ana, apesar da pouca idade de 10 anos, tomou uma desesperadora decisão. Eu vou fugir das garras desse Pedro que é meu agressor. Então naquele dia, o 29 de setembro de 1919, que a minha avó Célia lembrava muito bem, aproveitando de um momento de descuido do Pedro e da mulher Maria, eles tinham saído para a coleta da borracha, tinham ido para uma estrada de seringas, no centro da mata, no meio da mata. A Ana aproveitou e, medrosa como ela estava, coitadinha, sofrendo demais, ela fugiu em desespero. E ela procurou um caminho oposto ao que seria o caminho daquele padrasto dela. Caminho oposto. Então, se o Pedro e a Ana foram para cá, centro da mata, eu vou para o outro caminho, vou no sentido contrário. E ela acabou entrando na mata sem medir consequência. E ela foi penetrando cada vez mais profundo na floresta densa. Ela não procurava caminhos fáceis, pois cada vez que ela lembrava que ela poderia ser encontrada pelo Pedro pelo caminho, ela imaginava o pior, as agressões terríveis que ela pudesse sofrer.
Ao cabo de mais de 10 horas, já pensou uma pessoa andando ali, caminhando mais de 10 horas, ela tinha prática, né, de andar no meio da mata, apesar dos 10 anos, só parava para beber um pouco d'água das poças das grandes folhas, pegava algumas frutas pelo caminho para poder se alimentar, e ela foi entrando. E mata, ela foi entrando, e fruta e água vai entrando. Quando a menina se deu conta, quando a Ana se deu conta, ela estava perdida e isolada. E ela estava num lugar bem longe, bem distante de onde ela tinha fugido. Ali já não tinha sinal nenhum da presença humana para ajudar a menina. Falou, e agora, hein? Ela estava bem longe, bem distante. Começou a escurecer, já no crepúsculo da noite. A Ana, muito amedrontada pela escuridão que aos poucos começava a abarcar o local, ela parou diante de uma frondosa árvore e ela pensou, acho que eu vou subir nessa árvore. É uma maneira que eu tenho para me proteger, né? Subir nessa árvore. Mas mesmo assim, ela ainda achava que a essa altura, o seu padrasto, o Pedro, ele já tinha dado da sua falta. E o seu instinto pedia, Ana, continua andando, anda, não para, Ana. Ele vai te encontrar. E quando ela partia em frente, inesperadamente, a menina Ana sentiu uma mão a tocar suas costas suavemente. Foi aí que ela se deu conta da presença de uma figura em forma estranha de uma mulher. No meio da mata, no meio do nada, surgiu aquela mulher jovem por entre a vegetação. A mulher estava descalça, tinha longos cabelos dourados, vestia-se de branco, com uma saia assim esvoaçante. Ela não conseguia ver o rosto da moça, da mulher, porque o cabelo da moça acabava encobrindo a sua face. Por incrível que possa parecer, quando ela viu aquela moça, ela não sentiu medo. Aquela presença despertou na menina Ana uma calmaria até. E por isso ela se deixou levar por um instante, apesar do cansaço. Ela se deixou levar pela presença daquela moça, ela nem quis esboçar qualquer tipo de fuga. Falou, não, surgiu e creio eu que para me ajudar. Aquela moça, para ela, uma figura encantada, ao se aproximar dela, disse-lhe com uma voz juvenil, mansa e bem suave, ô minha querida, a moça falando com a Ana, ô minha querida, não precisa andar mais, os seus pés já lhe doem bastante. E começou a escurecer e você está muito longe de onde saíra. Além do mais, os bichos que vagueiam à noite na mata são cruéis. Faz assim, ó, deita aqui mesmo, junto a essa árvore, para você descansar, durma, que eu vou proteger você, tá bom? Eu vou te proteger. E amanhã ainda estarei por aqui e irei levá-la para um lugar seguro, onde você será muito bem cuidada e muito bem tratada. Então, obedecendo o conselho da encantadora criatura feminina, Ana, já vencida pelo cansaço, ela não tinha mais força nem coragem para enfrentar a escuridão assustadora da mata. Então a Ana obedeceu docilmente o conselho, sentou-se ali encostada naquela árvore, num recanto entre duas raízes, parecia um berço até. As raízes se abriram assim, ela se encaixou, que até parecia um berço. E ali, a menina de 10 anos, Ana, adormeceu. Durante toda a noite, acordava assustada, porém sempre via a seu lado a figura daquela bondosa criatura, a moça, de cabelos dourados, de voz angelical que repetia, descanse, Ana, minha querida, não tardará em vir o dia e aí nós já iremos embora. Mas agora, descanse, minha querida, descanse. Pela manhã, Ana foi despertada pela mesma visão amiga da noite anterior, que tomando-a pelo braço, a ajudou a se levantar daquele berço. Ela dormiu no meio das raízes, levantou-se dali e foi quando percebeu que a misteriosa criatura era alta. Nossa, a moça, vestida de branco e de cabelos doirados,
era alta e quase não tocava o chão. Ela parecia flutuar. Seguia com ela rumo ignorado, acompanhando a entidade que a conduzia com zelo e cuidado, se embrenhando cada vez mais pela floresta. Parecia até que os obstáculos se afastavam dos seus caminhos. A princípio, tudo aquilo a assustou, mas sentiu que ela podia confiar naquela criatura mítica que a velou a noite toda. Chegaram finalmente em um grande roçado de milho que circundava um casebre. Esse casebre era uma casinha coberta com palha de paxiúba. Era a casa do senhor Miguel, que era o dono daquele seringal. Era o dono do Porto Rico, seu Miguel. A entidade então fez um sinal, apontou para a menina Ana a casa, a residência, dizendo: é ali, Ana, vai, eles estão te esperando. Soltou-lhe o braço e retornou para a mata. A moça desapareceu do olhar de Ana, desapareceu rapidamente. A menina, ainda muito assustada, obedeceu e seguiu direto para aquele casebre que foi indicado pela moça. Ao chegar, bateu palmas, esperou na varanda e depois entrou pela porta central. Ainda levava consigo alguns frutos silvestres que havia apanhado pelo caminho, já prevendo dias até mais difíceis. Ao se deparar com a pessoa da casa sorrindo, que essas pessoas vieram recepcioná-la, a menina Ana caiu em choro e foi logo pedindo-lhes proteção, contando a sua história. Ao contar o seu caso, causou muita surpresa, porque eles tinham conhecimento de um vizinho, que era o seu Pedro, chamado seu Pedro, mas a mulher dele, Dona Maria, mas esse seu Pedro com a Dona Maria ficava léguas e léguas de distância dali, coisa de uns 10 dias de viagem. Mas como é possível? Você está aqui agora. Aliás, era tido até então como uma boa pessoa, esse seu Pedro e a mulher dele, Dona Maria. Eles ficaram admirados de tudo que a menina contou. Ofereceram-lhe água, comida, e a menina aceitou. Ela estava precisando disso. Depois de saciada, a Ana contou-lhes tudo o que ela sofria na mão desse seu Pedro com essa Dona Maria. As agressões, as surras que ela levava, contou tudo. E aquele seu Miguel com a esposa dele ficaram comovidos pelo fato daquela menina ser apenas uma criança. De 10 anos, ela tinha 10 anos. Indagada pelas pessoas, como ela havia conseguido chegar até ali. Caramba, mas como você conseguiu chegar até aqui? E justo à noite e por um caminho que não dá para trafegar? Porque depois do roçado existia um tabocal. O tabocal eram muitas taboas que viviam naquele brejo, naquele aguaceiro. Havia aquele tabocal, aquele mundo de taboas. Na verdade era um mar verde de taboas. Era um mar verde intransponível, que à noite cantava como uma orquestra de taquara rachada. Nesse ponto, a menina Ana relatou sobre a misteriosa figura feminina que a ajudou. Não soube responder quem era a moça, de onde a moça vinha, e nem chegou a ver o seu rosto, porque sempre estava encoberto esse rosto pelos longos cabelos. As pessoas se entreolharam, assustadas, e compreenderam que algum encanto lhe havia salvado a vida. Havia um senhor que era empregado do seringal Porto Rico, era seu Paulo. Seu Paulo, então, tomando conhecimento da história da Ana, resolveu até escrever uma carta para um jornal. O jornal era de Manaus, chamado Jornal do Comércio de Manaus, e relatou todo o acontecido. Declarou que causou assombro o modo esclarecido de como Ana fizera a narrativa de fato tão inusitado. A menina só tinha 10 anos de idade. Essa menina, Ana, de quem eu estou falando, e essa história me é contada pelas minhas 2 avós, especialmente a avó Célia, que era minha avó por parte de mãe. Essa Ana, depois de ter passado pela casa do seu Miguel, foi conduzida à casa da minha família, através do seu Paulo, o homem que escreveu a carta para o jornal. E essa Ana acabou criada pela minha família. Então, na verdade, ela se transformou, no transcorrer de toda a história, numa tia que não tinha o mesmo sangue que o nosso, mas se tornou
na tia mais gentil e carinhosa que eu já conheci na vida. Já conheci velhinha, a tia Ana. Era uma história que a minha avó conhecia nos detalhes e que a Ana vivia a repetir. Quando a minha avó contava, a minha avó Célia contava a história, a tia Ana chorava, confirmando as palavras da vovó. Ela esteve com essa mulher de branco da selva amazônica. Aqui uma nota importante. A mulher de branco, segundo o pessoal que vive em Manaus, o pessoal aqui do Amazonas e os manauaras, a mulher de branco é uma lenda antiga que permeia o lendário amazônico. Conta de uma mulher chamada Lourdes, essa é a história. Conta a história que uma mulher chamada Lourdes, muito jovem e também muito bonita, que de uma gravidez fora dos padrões na época, veio a falecer, pois viveu os 9 meses sem ninguém a nada dizer, socada na mata. E essa mulher Lourdes, teria dado à luz na mata e lá ela teria falecido. Então, quando alguém tinha qualquer apuro no meio da mata, aparecia essa mulher vestida de branco, que seria essa Dona Lourdes. Os bebês ou o bebê que teve a Dona Lourdes, ninguém tinha notícia do que teria acontecido. Inclusive, essa fonte eu colhi de Ana Carina Paraense Viana, que tem uma matéria muito boa com esse respeito. E hoje eu estou aqui escrevendo para vocês, para dizer que essa mulher de branco realmente foi vista pela minha tia Ana. A tia Ana já não está mais aqui, né? A tia Ana, a minha avó Célia, nem a minha outra avó, nenhuma está mais aqui. Mas a história ficou, e ficou para sempre. Hoje eu estou contando para vocês direto de Manaus, aqui do bairro onde eu vivo e que eu gostaria de convidar muita gente para vir conhecer, o Ponta Negra. Essa história pertence à minha família e eu deposito em todas as pessoas que a contaram muita confiança. Vocês gostaram da minha história? Eu queria enquadrá-la como sendo uma história da meia-noite.